Enio, querido, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, minha filha? E você, como é que vai? Eu estou ótima. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade e parabéns pela tua obra, tá? Obrigado, Morgana. Eu que te agradeço, né, por esse convite, por essa oportunidade. Para mim é uma honra falar com você. Antes Que de a gente maravilha. começar, eu quero te parabenizar pelo canal. Obrigada. Suas entrevistas são maravilhosas, o canal é maravilhoso, merece explodir, porque o que você faz, a gente não vê por aí, não é comum. Então, assim, é muito bom, sabe? As entrevistas são maravilhosas e eu acho que você merece todo o sucesso do mundo. Parabéns pelo canal. Ah, meu Deus, como é que começa uma live assim, gente? Eu costumo dizer que eu que sou uma privilegiada de ter tanta gente boa, poder conhecer, conversar, poder às vezes se tornar até íntima dos autores e conhecer as suas histórias, me tornando parte disso tudo. Eu fico muito feliz quando as entrevistas acabam, os encontros acontecem, as publicações, Bienal, cada escritor é uma marca que me deixa que eu fico lisonjeada. Então, são muitos anos em cima desse trabalho e cada vez mais apaixonada. Eu acho que é isso que diferencia essa paixão pela leitura, pela literatura e por pessoas. Eu adoro pessoas, gosto de ouvi-las, de conhecê-las. Então, você seja muito bem-vindo, porque eu estava ansiosa em conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a sua história, que a gente nos bastidores já trocou um pouquinho de prosa, e eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito. Então, obrigada Eu mais também uma acho. vez, tá? Obrigado a você. Você está me vendo e me ouvindo bem, né? Estou, sim. Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Arco Verde, Pernambuco. Fica, Pernambuco. é, fica a 253 quilômetros do Recife. Que maravilha. Capital do Sertão. A minha cidade ela é a divisa entre o Agreste e o Sertão. É a primeira cidade do Sertão, então é conhecida como a capital do Sertão. O Portal do Sertão, perdão, Portal do Sertão, primeira cidade do Sertão, Que pernambucano. delícia. E você conhece o Rio de Janeiro? Não, não conheço, mas eu tenho uma tia aí no Rio de Janeiro, uma tia, uma prima, dois primos, três, está chegando mais um, três priminhos aí no Rio, né? Mas uma hora dessa eu encosto por aí, se Deus quiser. Ah, então se vier, mande mensagem para a gente tomar um café, ouviu? Com certeza, com certeza. Maravilha. Gente, hoje a gente vai bater um papo com o escritor nacional Enio Cavalcante. Ele que está com um livro publicado pelo site da Amazon. Eu vou botar no decorrer da nossa live o link, o arroba, tudo para vocês seguirem e adquirirem. E o melhor, o livro dele está no Kindle Ilimitado. Então, se você é assinante do Kindle, pode ler gratuitamente o e-book do nosso autor. O livro em questão, que hoje a gente vai conversar bastante, se chama Escolha Viver, reencontrando o sentido da vida através da psicoterapia tomista. Esse título já é interessante, né? O que é psicoterapia tomista? Então, a psicoterapia tomista, ela nasceu da filosofia e antropologia de Santo Tomás de Aquino, né? Então, Santo Tomás de Aquino, ele
estudou a escolástica, estudou os grandes filósofos, né? E o seu maior, digamos assim, não tutor, porque não eram da mesma época, mas o seu maior estudo foi Aristóteles, né? E, através disso, Santo Tomás desenvolveu um trabalho para estudar a alma humana, né? E, a partir daí, tratar o que hoje a gente chama de ansiedade e depressão. Na época dele, não existiam as palavras ansiedade, depressão, terapia, psicoterapia, psicanálise, psicologia, nada disso existia. Ele não criou uma psicologia, ele não criou a psicoterapia tomista. Isso daí foi desenvolvido depois por estudiosos. Então, o que ele fez foi escrever muito, ao todo, ele deixou 60 obras e deixou a Suma Teológica, que é a sua maior obra hoje, inacabada, com cerca de 5.000 páginas, divididas em 5 tomos, mais ou menos 5.000 páginas, são 5 tomos, né, onde ele escreveu a Suma Teológica em forma de disputa, onde ele traz um tema e ele contesta tal questão, tá, e dá uma resposta depois para aquela questão debatida ali. Então, através da Suma Teológica, foi criada a psicoterapia tomista. Claro, entrou também aí o auxílio de outros autores, né? E de grandes autores. Então, é com base nisso que eu trabalho hoje, né? Com a psicoterapia tomista. Né? Quer E dizer... Fala, o que é conclua. que a psicoterapia tomista trabalha, né, no setting de terapia? As virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. Com base nas 4, a gente trabalha o reordenamento interior para que se tenha uma vida aqui fora organizada. A minha organização precisa começar dentro de mim. Se a minha vida é bagunçada aqui dentro, lá fora vai ser também, começando pela cama que eu não arrumo. É verdade. Quer dizer, em vez de focar apenas em sintomas, essa psicoterapia tomista busca restaurar a ordem interior da pessoa, fortalecendo aí a razão, a vontade e as virtudes que o nosso autor mencionou. E existem várias ordenações das emoções na visão tomista, que é justamente essa questão do medo desorganizado, desordenado, que leva à ansiedade, e não se falava nisso, não tinha esse nome. E isso é muito interessante, porque a terapia ajuda justamente a pessoa a compreender e a reorientar ali as próprias emoções. Então, são várias coisas interessantes voltadas para a psicoterapia tomista. E isso que ele falou agora das virtudes, a prudência, a fortaleza, temperança e justiça, essas virtudes ajudam a pessoa a restaurar, a reconstruir a estabilidade emocional e moral, por assim dizer. Se eu estiver indo longe demais, você me puxa, ouviu? Tá bem, tá indo ótimo. Pode seguir. E aí, gente, o livro do nosso autor, ele diz o seguinte, que ele não é um livro escrito de fora da dor. Ele é escrito a partir dela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu eu mergulhei sem querer na ansiedade e na depressão. Eu fui lá embaixo, no fundo do poço, né, para hoje estar aqui falando com você, né? Então, eu posso te falar, com certeza, eu sou um milagre.
porque a minha ansiedade e a minha depressão me levaram a uma tentativa de dar um basta na minha vida, de acabar com a minha vida. Eu não vou falar aquela palavra porque o algoritmo pode derrubar a live, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu quis dar um basta. Por quê? Porque eu havia perdido a esperança. As pessoas diziam: Enio, você perdeu a fé. E não foi a fé, porque no livro eu conto mais detalhadamente, mas no auge da depressão, eu não tinha mais assim um senso de a noção, senso não, a noção de horário, de mês, de dia, né? Eu não sabia se era manhã, tarde ou noite. Eu perdi essa noção, né? Eu cheguei nesse grau de depressão porque eu também cheguei a isso, porque eu não procurei ajuda. As pessoas me viam dentro de casa, eu me jogava na cama, fechava a janela do quarto, colocava um cobertor grosso e escuro para não deixar entrar a luz do sol. O quarto se mantinha com a luz apagada, né? E no auge, eu lembro que para comer, minha mãe tinha que me dar comida na boca. E eu só saía do quarto para tomar banho, um banho por dia. Então, foi aumentando esse vazio, essa sensação de vazio, e eu fui cada vez mais perdendo o sentido da vida. Não tinha por que viver. Veja, eu voltei, eu morava em Salvador, e quando voltei de Salvador para a minha cidade, né, aqui Arco Verde, a depressão se agravou, mas ficou moderada, porque aí eu comecei a fazer, na época, a faculdade de letras aqui. E aí, com a correria da faculdade, amizade, de estágio, uma festinha ali, uma farrinha acolá, eu fui camuflando essa depressão. Só que o álcool não combina com depressão, ele agrava. Então, toda vez que eu ia para uma farrinha, no outro dia eu estava não com a ressaca física, mas a ressaca aqui, ó, no coração e na cabeça. Era uma ressaca moral, sabe? Era a vontade de acabar com minha vida aumentava, amplificava nesses momentos, né, em que eu bebia. E aí eu passei os 4 anos da faculdade, dizendo que ia trancar a faculdade. Inclusive, meus colegas de curso, no dia da colação de grau, perguntaram se eu não queria ir na secretaria trancar o curso, porque dava tempo. Não, agora é tarde, né? Então, não, passei 4 anos nessa luta, e quando acabou o curso, foi pior a depressão, porque não tinha mais o que fazer. Cidade de interior pequena, com menos de 80 mil habitantes, então não tinha literalmente o que fazer. E tinha o trabalho, mas eu não queria ser professor, não queria ir para a sala de aula. E aí se agravou essa depressão, e eu cheguei a cabo disso, faltando 2 dias para o noivado da minha irmã. Veja como a minha cabeça estava perturbada. Tem noção, porque uma pessoa em sã consciência vai fazer isso, faltando 2 dias para o noivado da irmã. Então, isso aconteceu no dia 21 de dezembro de 2006, faltando 2 dias para o noivado da minha irmã. Então, foi uma loucura em casa, os amigos, a cidade. Eu passei 21 dias na UTI, depois mais 10 dias na enfermaria. Quando eu saí do hospital, precisei fazer fisioterapia respiratória, porque foi feita uma traqueostomia, então mudou a respiração, né, ficou acelerado. Depois também fiz a fisioterapia motora para aprender a andar de novo, porque eu muito tempo deitado, perdi a coordenação motora também. Depois desse tempo que eu me recuperei, eu comecei a fazer terapia, né, procurei uma psicóloga, fui fazer terapia, e também fui ao hospital agradecer lá, seja quem fosse que tenha me atendido lá naquela UTI, e por sorte, por coincidência, ou sorte, ou destino, ou Deus, estava lá o médico que fez a minha intubação. E ele ficou espantado,
né? Porque eu estava ali são e salvo, sem nenhuma sequela do que eu fiz, apenas com a cicatriz da traqueostomia que ninguém vê. Na época ninguém via, agora menos ainda. Então, o médico ficou admirado e disse: você é um milagre, porque de 1.000 pessoas que fazem o que você fez, uma escapa para ficar com sequela ou um vegetal, né? Então, assim, eu sou um milagre, foi um milagre que aconteceu, claro. Deus se utilizou da medicina, das pessoas, né? Se utilizou de pessoas para me ajudar no momento que eu fiz isso, de pessoas para me ajudar lá no hospital, né? Os médicos, os enfermeiros. Eu lembro que à época a UTI em que eu fiquei internado na minha cidade, ela tinha sido recém-inaugurada, tinha sido um presente de um empresário da cidade ou não de um empresário, de um executivo da Philips. E essa UTI era toda nova, tudo da Philips, na época era a mais moderna do Nordeste. Então, até nisso eu tive sorte, eu fui agraciado, né? Então, sou muito grato a todas as equipes, desde o pessoal da faxina até os médicos, né? Sou muito eternamente grato, porque todo mundo me atendeu muito bem no hospital. E, claro, foi um milagre, mas precisou passar pelas mãos dos médicos, né? Não foi um milagre como a ressurreição de Jesus, né? Apesar de que, mesmo a ressurreição de Jesus tendo sido um milagre, ele ainda passou 3 dias morto, né? Eu passei 21 dias ali entre paradas cardiorrespiratórias, derrame pleural e mais algumas coisas lá, delírios por causa da medicação, mas hoje estou aqui. E por isso eu decidi escrever a minha história, né? Só que a primeira vez que eu escrevi ficou muito intimista. E um amigo disse: não, Enio, tu tem que filtrar e colocar só a parte do acontecido e do milagre, e depois vai melhorando. Eu fiz, mas ficou muito pequeno, como o livro é pequeno, você viu aí que o livro é pequeno, mas tinha ficado bem menor. E aí, quando eu conheci a psicoterapia tomista e comecei a estudar e vi que eu iria ser um psicoterapeuta tomista, então ali eu decidi realmente finalizar o livro, colocando no livro a importância da psicoterapia tomista para a sociedade de hoje, né? Temos várias linhas de pensamento, várias linhas de tratamento, e por que não ter mais uma? Né? Não fui eu que criei, né? Ela já existia. Mas eu não passei por um processo inicial de psicoterapia tomista. Eu passo hoje. Hoje eu tenho o meu terapeuta, que é tomista, né? E que ajudou muito nesse processo assim de escrita encaminhando para a psicoterapia tomista. E eu decidi estudar psicoterapia tomista por causa de um padre, né, que me recomendou durante uma confissão. Eu falei a ele da minha dúvida do que estudar, do que fazer nessa área, e ele disse: você vai estudar Santo Tomás de Aquino. Eu fiquei com o pé atrás, porque é filosofia e eu achava que ia ser muito difícil para mim, difícil para o paciente, difícil para as pessoas entenderem, mas de forma alguma. É uma coisa que entra assim na nossa alma, que é muito fácil de vivê-la. Fácil, entre aspas, porque depende da vontade. Sim. Né? As pessoas chegam na clínica com a vontade enfraquecida. Então, quando essa vontade ela é fortalecida, fica fácil viver as virtudes. Antes disso, é uma luta. Ai, gente, então a gente ouve, né, as histórias e cada uma mais bonita que a outra, porque a depressão é uma doença devastadora. Ela não mata só aquela pessoa que não consegue mais lidar com ela, mas ela mata tudo ao redor. Uhum. Ela mata a família, ela mata o casamento, os amigos, ela destrói muita gente. E quando a gente ouve que
uma pessoa como o nosso escritor, que lutou bravamente para sobreviver e sobreviveu como um milagre, como os médicos disseram, é a prova de que ele nunca esteve sozinho. Ele nunca ficou desamparado. Porque na hora do desespero, na hora do medo, da depressão mais profunda, da crise imensa, você acha que mal pode respirar, você se sente sozinho. E não tem nada pior na vida do que a gente não ter controle das emoções, se sentir sozinho e não saber o que fazer. O desespero talvez seja essa falta de controle que a gente tem quando se fala de emoções. Eu não controlo minhas emoções, eu não me conheço, eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais vontade, eu não almejo mais. E é daí para baixo. É daí para baixo. E entram os medicamentos, e entram a terapia. E quando não há medicamento? E quando não há terapia? É a pessoa pela pessoa. É o desespero olhando para ela e sorrindo. O N diz que o livro narra justamente essa travessia pela depressão profunda e pela tentativa de suicídio e mostra como fé, razão e vontade podem reconstruir uma vida quase perdida. Eu conheço uma pessoa que luta contra a depressão desde o útero, por assim dizer. Um histórico familiar, uma coisa horrível, horrível, dos pais, da mãe se suicidar porque o marido morreu e ela queria atenção e ela se matou. E ele ficou atordoado e ele sempre soube da condição dele, da depressão. Ele tinha crises fortíssimas, crises depressivas que nos davam medo, nós, família, que a gente não sabia o que fazer, como fazer. E toda vez que a gente achava que ia perder ele ressurgia através da vontade, através da razão, através da fé. Da fé eu suspeito que ele é ateu. Diz ele que é ateu. Mas é isso que a depressão faz. Ela acaba com todo mundo, vagarosamente. O autor fala que com a serenidade da tradição tomista e a honestidade de quem já caminhou pelo vale escuro, o vale da sombra da morte, ele oferece ao leitor uma compreensão profunda da ansiedade e da depressão. Vou abrir um parênteses aqui para o pessoal que acha que depressão é preguiça, que depressão é balela, que depressão é coisa de gente fresca. Não é. Ele une essa experiência pessoal com a psicoterapia tomista, virtudes e o sentido espiritual. Não se trata de um manual técnico, nem de um conjunto de exercícios obrigatórios. É um caminho de reflexão, clareza, orientação prática para recuperar a ordem interior. Você no teu livro coloca exercícios? O livro ele tem um exercício, um teste, não é um exercício, é um teste para a pessoa descobrir se ela tem ansiedade ou depressão. Claro que não são coisas assim
prego batido e ponta virada. Não, você faz o teste de ansiedade, descobre que tem ansiedade num nível considerável. Faz o de depressão, descobre a mesma coisa. Então, a ideia desses testes é para motivar o leitor a criar coragem e procurar ajuda, porque o meu problema, Monique, foi não procurar ajuda. Eu tinha preconceito, eu dizia que depressão era safadeza, era mentira, era falta do que fazer, era falta de surra, né? E, na verdade, uma dessas coisas tem a ver, e é verdade, que é a falta do que fazer. A depressão, ela não toma de conta de quem tem uma vida intensa, de quem tem uma vida ocupada, né? Então, como foi que eu saí da depressão? Claro, fiz terapia, tomei medicamento por um tempo, mas foi preenchendo o meu tempo, foi indo dar aula, foi me ocupando, tendo raiva na sala de aula com os alunos, né? Foi praticando esporte, também decidi fazer esporte, então eu fui fazer, na época, Muay Thai, e o Muay Thai foi a cereja do bolo. Por quê? Porque a atividade intensa, ela libera muita endorfina. Então, a endorfina jogou por água abaixo aquela depressão que eu ainda tinha quando saí do hospital. Quando eu saí do hospital, as pessoas achavam que eu tinha ficado curado. Na verdade, eu saí com depressão e com vergonha, né, do que fiz, né? Então, fui me ocupar, fui trabalhar, fui fazer novas amizades que não viviam com a cabeça no álcool, né, que só pensavam em álcool, não. Eu tenho amigos hoje que bebem, eu tomo uma cervejinha de vez em quando, hoje eu estou tomando cerveja sem álcool, só para acompanhar o pessoal, mas são pessoas saudáveis, que têm as suas vidas preenchidas por trabalho, família, lazer saudável. Nem todo lazer é álcool. Na época que eu cheguei a fazer isso, o meu único lazer era o álcool, né? Então, é um conjunto de fatores que nos tira da depressão, né? O caso desse rapaz, dessa pessoa que você falou, é preciso, claro, fazer terapia, tomar remédios, se for uma coisa muito grave, e ocupar o tempo, começando pelos esportes. Então, sol, água, atividade física. Se for uma pessoa que mora no litoral, ir para a praia, andar descalço na areia da praia, respirar aquela brisa gostosa do mar, porque aquilo dali limpa os pulmões, a energia que a gente descarrega ali, a eletricidade estática que a gente descarrega na areia da praia, né, descarrega também aquele cansaço e traz uma energia nova. Quem faz isso, quem eu recomendo fazer isso, que está na terapia comigo, sabe que funciona. Quem mora no litoral sabe que dá certo. Tem alguns teimosos que eu recomendo, vá, que mora tão pertinho da praia, eu vou, depois eu vou, tal dia eu vou, não tem tempo. Que inveja desse povo que mora na praia, né? Então, assim, água, sol, atividade física, quem mora na praia, praia sim, o sol da praia, a água do mar, a areia da praia, tudo isso é importante, é um conjunto de fatores, né? Não é só terapia, não é só remédio que vai resolver, não. É um conjunto, e outra, preencher o tempo, estudar, trabalhar, ter metas, ter um projeto de vida, porque aí, quando você tem um projeto de vida, você tem esperança. E na época que eu tentei contra a minha vida, eu não tinha esperança, eu não tinha um projeto de vida, eu achava que era uma perda de tempo fazer o curso de letras. Veja, eu escrevi esse livro, esse é o primeiro publicado, eu tenho outros escritos, estou escrevendo o segundo, que é a continuação desse aí. Então, assim, o curso de letras me ajudou bastante, sabe? E sou muito grato. Para vocês verem, né? Que sempre tem um dia após o outro, um dia após o outro. Viver um dia após o outro é importantíssimo. Tudo bem, a pessoa que tem depressão, ela não pensa assim. O cérebro é diferente, tudo é diferente, os pensamentos, os desejos, tudo é diferente. Só que o nosso autor, ele foi perfeito quando ele falou: Monique,
achei que a depressão fosse coisa de desocupada, coisa de balela, que é o que muita gente ainda acha. A depressão é tratada com preconceitos e muitos julgamentos. A pessoa com depressão tem que ser Dizem que é acolhida. Preguiça. Depressão é uma doença muito séria. Ela não escolhe cor de pele, classe social. Ela não quer saber se você é homem ou mulher, se você é adulto, idoso, adolescente. A depressão ela vem surgindo até uma hora que você não aguenta mais. E tem que ser sinalizado isso. Isso você vai sentindo. A pessoa sente que no dia a dia algo está mudando. As vontades não estão mais cabendo. Perde o interesse de coisas simples do dia a dia. Daqui a pouco começa a se isolar. Os pensamentos começam a mudar. A energia vai baixando. O teor vibratório vai baixando. E você vai começando a abrir canais para pensamentos e atitudes ruins. Então, assim, é muito sério identificar, no primeiro momento, aquilo que você ama fazer, que você já não tem mais o interesse. Se você identificar isso, você vai falar assim, bom, peraí que tem alguma coisa errada. Eu amo literatura, amo ler, sou rodeada de livros. Só que um dia eu acordei e falei assim, tô de saco cheio de ler, tô de saco cheio da literatura. Não quero mais. E aí eu fiz uma autoanálise. Será que isso vem de muito tempo e eu estou evitando? Ou isso é porque eu só estou num momento de cansaço? Porque tem isso também. A gente, quando está muito cansado, a gente não quer parar, a gente entra num colapso emocional de que estou muito cansada, estou de saco cheio. E diferenciar esses pontos é fundamental. Procurem ajuda. A minha terapeuta falou, você não está com depressão. Não nessas palavras que ela falou, mas ela falou, você só está cansada. E é normal você estar cansada. Então, há casos e casos, mas se autoanalisar também é importante. O Enio, nessa sua jornada, você afirma, né, que o livro foi escrito de fora da dor, mas a partir dela. Como é que foi para você colocar no papel, expor tudo isso que você vivenciou, tendo família para ler, amigos que leriam, colegas de trabalho? Como é que foi isso? Foi difícil, mas foi necessário. A dor só passou depois que foi para o papel. Então, eu só escrevi porque um amigo, depois que passou, né, tudo, que eu já estava recuperado, trabalhando, rotina normal, rotina cheia, dando aula manhã, tarde e noite. E aí eu continuava lembrando, porque traumatizou. Né? A tentativa contra a minha vida é um trauma. Né? Foi um trauma naquele momento. Então, um amigo disse, Enio, tu tem que escrever para externar isso aí. Então, eu escrevi e eu sabia que a minha família ia ler. Né? Eu sabia que minha família, eu só não deixei até agora minha mãe e meu pai lerem. Né? Mas o resto da família, né, boa parte já leu, os amigos, muitos já leram. Né? E assim, hoje eu encaro como uma coisa que é mais uma missão, sabe? Se eu estou aqui, se eu escapei do que eu fiz, sem sequelas, e eu estou aqui, é porque eu preciso contar essa história e alcançar aquelas pessoas que pensam em fazer o que eu fiz.
sabe? E contar a minha história foi bom para mim, porque saiu, eu externei, né? Então, no primeiro momento, quando eu li, eu saí portando um bocado de palavras, um bocado de frases, porque não, isso aqui está demais, vai chocar demais as pessoas, né? Mas, de qualquer forma, para quem me conhece, que lê o livro pela primeira vez, ele está bem filtrado, mas ainda assim é um choque. E hoje eu encaro de forma normal, mas escrever doeu. Eu chorei em muitos momentos, né? Escrevi no computador, porque se fosse à mão, eu acho que ainda não tinha terminado. Porque em muitos momentos eu desabei no choro, porque você relembra, né? Relembra. Se passaram 18 anos, esse ano completam 19 anos, e eu lembro de detalhes desse momento. Então, doeu muito escrever, sabe? Foi muito difícil escrever, né? Mas hoje eu dou risada, sabe, do que eu fiz. Claro, não é zombando nem de mim, nem da situação, nem de quem passa por isso. Mas, assim, se a gente não fizer do limão a limonada, a vida fica sem graça, né? Foi um momento difícil para mim, para minha família. Foi um momento muito pesado, né? Ninguém esperava, nem eu esperava, porque eu tomei essa decisão de manhã, à tarde, e à noite eu fiz isso. Então, assim, nem eu esperava que ia fazer o que eu fiz, né? No livro eu conto mais detalhes, mas eu não falo também, eu não ensino a receita do bolo, né? Porque tem gente que vive procurando como é que eu vou fazer para acabar com a minha vida. Não, eu não ensino como é que faz isso, né? Eu falo mais ou menos como foi que eu fiz, falo o que foi que eu senti. Eu sofri demais fisicamente, eu sofri demais. Foram os 21 dias na UTI, foram 21 dias de sofrimento, de muita dor, de muito frio. O frio da UTI é terrível, sabe? Por morar no sertão, eu sou acostumado com calor, né? O Nordeste é quente, né? Então, ir para uma UTI e ficar lá sei lá, 16 graus, que é o mínimo do ar-condicionado, você passar uma hora, tudo bem, mas você passar 21 dias em cima de um leito, sem roupa, só com um lençolzinho ali, foi um sofrimento tremendo, sabe? Foi um sofrimento tremendo e a vontade de viver, porque eu fiz isso por depressão, eu não fiz isso por uma vontade convicta, não era uma convicção minha, eu não estava em meu estado normal, mental, né? Então, eu me isento de dizer que, você fez porque você quis. Não, eu fiz porque eu estava numa depressão profunda de 4 anos, né? Não foi uma birra, não foi porque meu pai tomou meu celular, não foi porque minha mãe me deu uma palmada, não. Foi por causa de uma depressão profunda que me torturava há 4 anos, né? Então, passar por isso, o sofrimento físico lá foi muito grande, por causa do que eu fiz, por causa do frio também, né? E a recuperação também não foi fácil, porque fazer a fisioterapia doeu, e a respiratória não doía, mas era chata, era um esforço também físico para fazer, né? Então, foi um processo longo e doloroso. E o escrever, me lembrar desses detalhes e de mais detalhes de como eu fiz, da hora que eu fiz, né, do momento que eu fiz, o momento depois, o desespero, o medo de morrer depois, foi terrível, né? Então, hoje, eu já reli o livro várias vezes, porque sempre tem alterações para fazer, né? Então, hoje eu leio, eu sei que é minha história, mas ela não dói mais, sabe? Não dói mais. Que maravilha. Uma lição, né? Saiu transformado desse aprendizado. Aprendeu muito. Conseguiu entender a lição disso, né? Fazer e revirar isso, gente. Mexer o tempo todo nisso. Nem que seja para escrever um livro, porque o autor usou a escrita como uma terapia, uma ferramenta terapêutica para colocar tudo para fora.
isso já é importantíssimo, né? Porque vai trabalhando, vai se conhecendo e e chora. Aí para chorar de novo. Faz parte do processo. Agora, a depressão foi vista como a doença do século. Cada vez mais pessoas estão adoecidas, com depressão, tomando remédio tarja preta e inúmeros motivos. Você, como escritor, você que passou por essa trajetória toda, hoje, com o nosso mundo tão conectado, informações rápidas demais, pessoas ansiosas, todo mundo querendo tudo para ontem. Nada é mais pro agora, é pro ontem. Elas se entediam muito fácil numa rede social, vendo uma série, lendo um livro. Você acha que elas perdem o sentido da própria vida nesse caos que a gente vive hoje? E é por isso que o número de depressivos vem aumentando cada vez mais. Com certeza, Monique. Veja, eu vi uma matéria esses dias que está aumentando o número de crianças que são internadas por causa do celular. Né? O celular, para mim, para você, ele é uma ferramenta de trabalho que termina se tornando uma coisa chata. Mas para uma criança que vive rolando feed ou de joguinho em joguinho, de videozinho em videozinho, isso se torna uma dopamina barata, uma dopamina vagabunda, de quinta categoria. E isso daí adoece a cabeça e a alma. Porque ela começa a querer viver daquele jeito, ela começa a querer ter uma vida daquela, ela começa a não querer fazer mais nada. Eu vou te dar um exemplo. A minha região existem muitos casos de suicídio, infelizmente. E o ano passado, um jovem de 19 anos saiu da zona rural de onde ele morava, na cidade dele, de moto, sem capacete, rodou cerca de, eu acho que uns 30 quilômetros, chegou aqui na minha cidade, atravessou a cidade, deixou a moto próxima, no estacionamento de uma UPA, andou menos de 1 quilômetro, já era mato, já era saída da cidade, e entrou nesse mato e, numa cerca, esse rapaz se enforcou, com 19 anos de idade. E aí a família se desespera e vai atrás desse rapaz e encontra o corpo dele, eu acho que 2 dias depois, já em decomposição e com mau cheiro. E sabe por que esse rapaz fez isso? Porque o pai disse que ele não queria fazer nada da vida e tomou o celular dele. Quem mora num sítio, Monique, na zona rural da minha cidade ou de qualquer uma outra aqui da vizinhança, tem muitos afazeres, não é um fazendeiro rico, não é aqueles fazendeiros que produzem, que fazem o PIB do Brasil crescer, não. É aquele produtorzinho que planta ali seu milho, seu feijão, que vende de dia para comer de noite. Então, claro que esse pai reclamou porque precisava da ajuda desse jovem de 19 anos, era um rapaz alto, forte. Então, o celular está destruindo as famílias, está destruindo a cabeça das pessoas, aumentando a ansiedade. Tome o celular de uma criança e de um adolescente que ele tem uma crise de pânico, de pânico não, de ansiedade. Né? O Brasil é o primeiro do mundo em ansiedade e é o quinto do mundo em suicídio. Né? Eu acho que até 2030 vai ser a depressão vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Durante o período da pandemia, a depressão matou mais por suicídio do que a Covid, do que o vírus da Covid. No mundo, as pessoas morreram mais se suicidando do que de Covid durante a pandemia, porque não sabem ficar trancadas, sozinhas, porque chega uma hora que o celular cansa, ela não consegue sair, né? Ela abusou daquilo dali, não aguenta mais jogar, não aguenta mais ver filme, ver série,
assistir vídeos. Na época da pandemia foram muitas lives dos artistas, né, de horas, que eu não sei como a pessoa aguenta passar 4, 5 horas vendo um cara miar na frente dele, né? Uma coisa inútil, mas enfim, tem gosto para tudo, né? Então, nem isso sustentou, né? Então, o número de suicídios foi maior do que o número de mortos pelo vírus da Covid. Então, assim, a ansiedade no Brasil é uma coisa que ainda é ignorada, né? Que os governos municipal, estadual e federal deveriam investir mais, buscar mais, né? Trabalhar a cabeça das pessoas, idosos, adultos, jovens, adolescentes e crianças cometem suicídio no Brasil. Né? Então, assim, não existe, como você falou lá no começo, a depressão ela não escolhe, né? Posição social, cor, gênero, ela não escolhe, ela chega chegando. Né? Eu conheci uma mãe de São Paulo que tem um filho em depressão, um rapaz com 18 anos, e já tinha passado por 6 psicólogos desde os 6 anos de idade. Monique, isso não é normal. Um rapaz, um adolescente de 18 anos está no 6º psicólogo, né? Estava desistindo, tinha desistido de terapia, né? Ela tentou que ele fizesse comigo, mas ele não quis, e terapia ninguém faz forçado. Ele gostou da linha, né? Achou interessante, mas não quis fazer, porque, sabe, ali naquele momento, já faz tempo isso, eu não sei hoje como ele está, espero que bem, espero que tenha se recuperado, mas um jovem que aos 18 anos já vai no 6º psicólogo e que desde os 6 anos de idade passa por psicólogos, alguma coisa está errada, sabe? Tem algo muito errado com a sociedade. E a gente vê aí os BBBs da vida, né, os programas inúteis de televisão, a música afeta demais, a música deprime demais. Quando não é roedeira exagerada, sofrimento exagerado, é baixaria para denigrir a imagem da mulher, e o que eu acho pior é ver mulher cantando aquilo. Sabe? Então, as pessoas não sabem, mas aquela musiquinha tá te denigrindo, e lá embaixo, lá atrás, lá no teu subconsciente, tá começando a germinar uma ansiedade que vai virar uma depressão. Né? E é isso, né? Que as pessoas procurem, que não tenham vergonha, que invistam, né, na sua saúde mental. É necessário. As pessoas investem no carro, investem em roupas, compram aí, chega final de ano, se entopem de roupa. Aqui no Nordeste, as pessoas compram roupas em 2 épocas, final de ano e junho, por causa das festas juninas. Se entopem de roupa, sapato, perfume, e não querem pagar por terapia e não procuram nem gratuita. Né? Então, assim, esquecem a saúde mental, e quando vai ver, já está estragado, a coisa já está estragada, e aí é uma luta muito grande para recuperar, para salvar. Pois é complicado. Tem tanta coisa, gente. Esse assunto é o tipo de assunto que daria mais pelo menos 2 horas de live. O negócio aqui depressão é uma doença, precisa ser tratada como qualquer outra, medicada. O paciente precisa de terapia, precisa de medicamento. Não fiquem achando que procurar ajuda é coisa de maluco. Maluco você vai ficar, enlouquecido você vai estar se você não procurar ajuda. E a depressão, quando ela bate, ela não tem pena, tá? O nome do livro do nosso autor é Escolha Viver, Reencontrando o Sentido da Vida através da Psicoterapia Tomista. Tá lá, que linda essa capa. O livro está à venda no site da Amazon. Quem quiser, tá super acessível, no preço de R$20.
e 84 centavos o físico. Então não Não, deixem de Morgana, adquirir. Hã? Monique, perdão, Monique. Esse livro da Amazon, ele é o e-book. Sim. Na Amazon só tem o e-book. O livro físico tem que entrar no meu site e ele está ao preço de R$ 40 mais frete. Ah, então aqui é só o e-book. Desculpa, Só o e-book. gente. Só o e-book. Então tá. Quem é assinante pode ler pelo Kindle Uhum. ilimitado, tá? Qual é o teu arroba, Enio? @enio.psitomista. Esse é o arroba do meu Instagram. Ó, botei aí para vocês. Sigam o nosso autor lá no Instagram. Quem quiser pode me seguir também no Instagram, que eu vou marcar ele como colaborador. E não deixem de se inscrever aqui no canal do YouTube. Todo dia tem live com autores diferentes, livros de todos os temas, tem resenha, feira, ai, gente, tem um monte de coisa que eu gero para vocês. Eu quero muitíssimo agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente. Um beijo, Eduardo, que vai ver depois, e principalmente para você, Enio, por essa conversa deliciosa, importante, e dizer para você que você pode voltar sempre que você quiser. Sucesso, tá? Obrigado, minha querida. Eu vou voltar sim. Obrigado por me acolher. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, que é maravilhoso e necessário. Tá? Você tem uma energia gostosa que dá vontade da gente passar o resto da noite conversando com você. Ai, gente, bom final de semana. Eu volto segunda-feira com mais live literária. Beijo, Enio. Obrigada, Beijo, querido. Morgana. Obrigado você.